Bom dia a todos. Se inscrevam e comentem ao final do vídeo o que vocês acharam da obra. Não vamos ficar com mais delongas, vamos para o vídeo. Na manhã seguinte, tinha alguém fazendo abdominal. Era nosso protagonista. Ele não queria pegar novamente penalidade por não fazer a quest diária. Logo depois ele muda de exercício assim fazendo flexão. Ele estava fazendo o exercício sem preocupação. Quando de repente uma enfermeira entra em seu quarto. Ela falava: "Estou entrando." Ao olhar para o nosso protagonista seminu fazendo flexão, ela fica corada de vergonha. Ela falava: "Oh minha nossa." Mas ficou por um momento olhando os músculos do nosso protagonista. Ele ligeiramente, ao perceber a enfermeira, vai logo se levantando. Ela fica sem graça e vira o rosto, para ele não perceber que ela estava olhando seu corpo bem definido. Assim falando, a culpa não é sua. Mas de vez em quando ela virava, para dar mais uma olhada, para aquele corpo bem torneado. Assim deixando corado em pensamentos tipo: "Nossa, como ele é gostoso, o corpo que ele tem me deixa doidinha. Toda vez que o vejo eu tenho alguma coisa que me faz ficar com o corpo pegando fogo." De repente o prota fala: "Oi enfermeira, você está bem?" Ela volta do seu devaneio e acaba falando assim: "Eu estava distraída pensando em uma coisa aqui." O protagonista fala: "Muito obrigado." Ela, toda corada e meio sem jeito, perguntava para o prota: "Se não for um problema para você, poderia me dar o seu número?" Assim ficando toda vermelha de vergonha. Ela vai logo entregando seu celular para ele colocar seu número. Ele fica surpreso com a atitude da enfermeira. Ele falava: "Meu número?" A enfermeira fala: "Sim, digo, se estiver tudo bem para você." Ele respondia: "Claro, não tem problema." Pensando: será se tem algum resultado de exame que eles precisam me enviar depois? O prota fala: "Certo, só um segundo." Depois de alguns dias, numa manhã, a irmã do nosso protagonista estava calçando os tênis. Quando ela estava já abrindo a porta, ela ouve uma voz perguntar: "Já está indo para a escola?" Ela se vira e vê que era nosso protagonista. "O que? Já acordou?" Ele responde: "Já estou acordado faz um tempo, tome cuidado com os carros pelo caminho." Ela percebe que o abdômen dele estava definido e logo pergunta: "Você andou malhando?" "Assim, mas só foi um pouco." "O seu corpo parece mais definido, mas não só isso, eu acho que você ficou mais alto também." Ela perguntava: "Os homens continuam a crescer depois dos 20? Ele logo fala: "Para de falar bobagens e leve um guarda-chuva." Ela respondia: "Mas não precisa, não parece que vai chover e além disso ele é pesado." "É um guarda-chuva dobrável, então não é pesado. Pare de reclamar com uma coisa tão besta." Assim puxando o ar e abrindo sua mochila e colocando o guarda-chuva. Ela respondia: "Tá bom", fazendo beicinho. "Até mais tarde." Ele dava tchauzinho sorrindo. No minuto seguinte ele olhava a janela de status. "Eu acho que eu vou fazer a corrida mais tarde." Ele percebeu que os músculos tinham crescido. "Não tem como meu físico ter mudado só de me exercitar por algumas semanas, então isso significa que minhas estatísticas afetam meu corpo. Meu corpo deve estar mudando de acordo com o meu aumento na estatística de força." Ele olhava a janela de status. E falava: "Talvez eu tenha colocado pontos demais em força. O que acontece se eu continuar colocando pontos em força?" Assim vindo à mente dele que poderia ficar igual aos mistérios universo todo musculoso. Tomara que nada do tipo. Assim fazendo rir sem graça. Mesmo com um alto dano, sem balanceamento não funciona. A isso serve o mesmo pro oposto. Já que a sinergia entre força e agilidade é boa, eu vou colocar alguns pontos nisso. Quanto mais vida melhor, e sentidos é mais útil do que eu imaginava. O problema é inteligência. Parece ser relacionada à magia, mas eu preciso disto? Depois de distribuir os pontos em sua janela de status. Acho que assim está bom. De repente o celular dele toca. Alguém do outro lado da linha falava que era da guilda? Ele foi logo falando: "Aqui o caçador Sung Jinvou falando. Finalmente você atendeu. Por que não estava atendendo ultimamente?" "Sinto muito, senhor proprietário, eu me acidentei e fui hospitalizado."
A outra pessoa falava não me diga. Bom, isso não me interessa, estudante Jinvou, estou ligando por causa do pagamento do aluguel deste mês. Ele fica com a cara de bobo e só falava, ah, sim. A pessoa do outro lado da linha falava, eu vou adiar o pagamento por um mês se você não conseguir pagá-lo agora. Devido ao seu acidente, mas pague o mais rápido possível. Está tudo bem. Irei fazer o depósito em breve. Assim desligando a ligação, ele falava despertar duplo, né? Se eu for realmente uma pessoa que despertou, então eu devo ser capaz de fazer dinheiro rapidamente. Se eu continuar a crescer nesse ritmo, vou ser capaz de me tornar um caçador de rank alto logo. Os caçadores matam monstros e ganham dinheiro. Quanto maior a experiência, quanto maior o rank, maior será o valor de dinheiro dos núcleos mágicos obtidos. Para vencer um monstro de rank alto você precisa entrar em um portal da mesma dificuldade, então há uma grande competição. Por portais de rank D e rank E pela grande quantidade de caçadores de rank baixo. Por causa disso, caçadores de rank E não são aceitos na guilda, e mesmo que fossem, não seria nada fácil de arrumar um trabalho para eles. A minha guilda é de rank E, e para mim, que nunca experienciou um portal acima do rank D, é uma situação complicada. As pessoas são escolhidas baseadas em competência, e naquela época eu não pude fugir do título de o caçador mais fraco do mundo. Será que eu deveria ser reavaliado e aumentar meu rank? Mas o meu despertar se espalharia rapidamente se fosse revelado. As pessoas adoram fofocas, e os caçadores são um ótimo assunto para diversas fofocas. Quanto mais atenção eu conseguir, melhor o pagamento. Mas, olhos mal-intencionados também cairiam sobre mim. Há um caçador que consegue ganhar experiência? E ele fica mais forte com o passar do tempo? Como isso é possível? Não posso relevar até ter certeza que sou mais forte que todos. Vou ganhar dinheiro primeiro. Seria ótimo se pudesse entrar em uma força de ataque primeiro. Logo nosso protagonista viu uma mensagem no seu celular. Alguns momentos depois, ele estava numa construção. Lá tinha um grupo de caçadores se juntando e esperando para entrar no portal. De repente alguém levanta a mão e fala por aqui. Sou o Van Dong-suk. Qual é o seu nome mesmo? Sou Sung Jinvoo. Você é um rank E, correto? Sim. Assim que o nosso protagonista falou, os outros começaram a rir dele. Outra falava, eu conheço ele. Ele é um cara bem famoso. Qual era o apelido dele mesmo? Lembrei, o caçador mais fraco do mundo. O outro falava puta merda, morrendo de rir do prota. O nosso protagonista fica pensando, vocês vão se surpreender com minha força. O capitão falou, parem. Está tudo bem. O mais importante aqui são números. Como eu disse no telefone, vai ser difícil para você lutar já que é um portal de rank C, então você está dispensado do combate, mas irei pagá-lo 2 milhões de won por ter preenchido nosso número de membros. É um bom acordo, certo? O prota falava assim. Então, por favor, assine o contrato. O nosso protagonista usa a avaliação para ver os poderes dos caçadores que estavam ao redor dele. 5 de rank C. 4 estão abaixo do rank D. Há uma regra de que ao entrar em um portal de rank C, é necessário a quantidade de 10 pessoas ou mais, e pelo menos metade deles serem rank C. É por esse motivo que, há casos em que somente números compensam a força de ataque. O prota ficou pensando, sou sempre o coadjuvante. Com licença, parece que nós dois somos iniciantes. Ao ouvir a voz do nosso protagonista ele olha para ver quem era. Era um jovem rapaz. Sou Yoo Jin-ho. Tenho 22 anos, e o meu rank é D. Eu também fui chamado para cá, na mesma situação que você. Ah, certo. O prota pensou, como este cara tem um equipamento tão caro? Será se ele é filho de uma família rica? O prota falou, o que eu faço? Perguntando para o capitão do grupo. Ele responde, nada demais, só siga a gente e tome conta da nossa bagagem. Ali dentro tem comida embalada, roupas e equipamentos, um kit de primeiros socorros e isso é praticamente tudo. O Sung Jinvoo falava, estamos indo sem um curandeiro?
O capitão respondia, você sabe como é difícil trazer um curandeiro para uma força de ataque pessoal. Nós sempre fizemos dessa maneira. O prota pensou uma força feita de apenas tanque causadores de dano. Que bagunça! Eles nem sabem o que espera lá dentro para fazer isso. Aceitar este acordo ninguém os culpará por qualquer acidente dentro da Dungeons. Sem um curandeiro fica meio difícil de aceitar para os mais fracos. Um dos caçadores fala capitão vamos entrando. Outro falava, nós vamos acabando com todos eles mesmo não precisa perder tempo explicando nada para estes fracotes. Assim o capitão falou chegou a hora de nós entrarmos. O Youjin-Ho foi logo falando pare de se preocupar. Você disse que era de rank eu te protejo. Assim piscando com um olho. Ha ha ha. O prota sorria sem graça para isso. Tá bom. Eu vou. Depois de todos se aprontarem com seus equipamentos, eles foram em direção do portal. O prota pegou a mochila cheia de ferramentas de mineração. Ele se apressou para acompanhar o grupo. O capitão foi logo falando vamos indo. O jovem caçador começa a falar, o atraso na construção do shopping Jongenji não está indo muito bem ultimamente? O prota pensou, deve-se ser, por causa do portal. Parece que a construção foi adiada recentemente. O chefe fugiu para o exterior com 9 trilhões won há 2 semanas atrás. Os trabalhadores e os financiadores estão tendo dificuldades. O prota logo pensou, por que ele está me contando isso? O Youjin-Ho falou esta bolsa não está pesada? Você vai ficar bem? O prota foi logo respondendo a, sim eu consigo carregá-la. Ele logo pensou graças aos status de força, isso aqui não é nada demais. O jovem rapaz logo falou não precisa ser tão formal. Você normalmente é tão quieto assim? O prota foi logo respondendo, eu acho que é você que fala demais. Será se estou incomodando por falar demais? As pessoas quase nunca me levam a sério. Assim ele vai dando uma risada. Ser um caçador é um hobby para mim. Ele vai falando, várias besteiras enquanto isso o prota vai pensando, sobre o que ele falou, assim fantasiando ele sentado num trono. O capitão foi logo falando chegamos. Alguém falou caramba olha o tamanho disso. Outro falou isso é bem incomum o tamanho. Outra pessoa falou, esta entrada é enorme. Um dos caçadores perguntou para o capitão, você tem certeza de que é um portal de rank C? Ele é meio grande. Tá dizendo que a guilda não é confiável? Eu já vi gente entrando e saindo um monte de vezes. O jovem caçador falou o portal parece meio grande, mas não deve ter problemas, certo? O prota foi logo perguntando, é a sua primeira vez? O nosso protagonista vai logo explicando para o jovem caçador. O tamanho do portal não importa muito, o importante é a energia mágica que flui de dentro dele. A guilda determina a quantidade e a qualidade da energia e lhe dá um rank. Uma guilda de grande porte toma conta de portais de rank B para cima, e portais de rank C e abaixo não oferecem perigo. O prota ficou pensando mesmo que seja esse caso, é a minha primeira vez num portal de rank C. O capitão falou, eu vou na frente. Sigam-me pessoal. Rapidamente alguém puxa sua arma, assim puxando uma espada e um escudo. Era o Youjin-Ho. O prota ficou assustado com o movimento dele. O prota estava pensando, normalmente um rank D ou é como eu não fazem muito dinheiro, é por isso que eles quase não conseguem comprar armas e nem pensam na possibilidade de comprar escudos. Mas por que esse cara de rank D tem um equipamento tão bom? O jovem caçador se vira e fala vamos. O prota falava certo, mas não vamos andando lado a lado. Parece que este grupo particular faz uma boa quantidade de dinheiro. Todos estão bem equipados. É bem diferente das dungeons de rank D e é que estou acostumado a ir. O capitão informa que está bem escuro. Gaivan, ilumine um pouco. Sim senhor. Assim o mago foi logo usando uma magia de iluminação. O que é isso? Por que não tem monstros? Estranho. Também não tem luzes. É normal ter algumas rochas luminosas nas dungeons. O jovem caçador pergunta para o prota, existem dungeons sem monstros? O prota foi fazendo um gesto com um dedo para ele ficar em silêncio.
Ele estava tentando ouvir alguma coisa. O Prota logo pensou: se não há iluminação, significa que os monstros gostam do escuro. Não é que não há nenhum monstro. Eles só não apareceram ainda. Normalmente é difícil para os monstros viverem em dungeons sem iluminação, mas se eles forem inteligentes. O Prota olhava para o túnel escuro. Isso significa que é provável que os monstros não dependam da visão. E se movam em bandos, vivam na escuridão e avancem em direção às luzes? Foi aí que o nosso protagonista percebeu um som quase imperceptível para todos os outros. Ele foi logo gritando: são monstros do tipo inseto. Todos ali se assustam e ficam em guarda. Tipo inseto? Como assim? Você tem certeza disso? O Prota fala: vamos ter certeza já já. Um caçador fala: será que é um formigueiro? Outro caçador responde: não fala isso. O mago fala: se for um formigueiro nós estamos fodidos. O Prota informa que o som está mais próximo. O mago fala: o quê? Por que eu não consigo vê-los? O capitão fala: tem muitos túneis. O mago pergunta: alguém consegue ver algo? O capitão responde: eu não vejo nada. O Prota de repente começa a gritar de novo: o som vem de cima. O capitão fala: merda por cima. O jovem caçador fala: fique perto de mim, eu protegerei você. Assim falando para o sangue Genvou. De repente alguém começa a gritar: os malditos apareceram. Está acima de nós como o cara falou. Mas que quantidade é essa? O capitão falou: usem magia. Derrubem elas do teto. O mago usa uma magia de fogo assim matando algumas formigas com ela. O capitão fica de frente com algumas formigas. Ele vai logo usando uma habilidade de tanque, que faz com que elas fiquem enfurecidas só indo em direção dele. É isso aí, venham pra cá, insetos malditos. O capitão vai logo falando: os causadores de dano, façam alguma coisa. De repente surgem duas pessoas pulando e cortando as formigas em alta velocidade. O Prota olhava aqueles caçadores lutando, matando as formigas. Ele pensava: é assim que caçadores de rank C lutam. O trabalho em equipe é muito bom. Com essa força, é possível eles montarem uma equipe sem precisar de curandeiros. O capitão gritava as ordens no meio daquele combate. Jinseu, às 11 horas. Eles também estão à direita. Assim fazendo o arqueiro e o mago da cobertura com que ele falava. O Prota logo pensou: o líder Vandoncel está fazendo seu trabalho muito bem, e os causadores de dano sabem a hora certa de atacar. Eles já lutam juntos há algum tempo. O capitão falava: Junhut, Sukmin, Gilvan. Tomem conta do lado direito. Eles respondiam: sim, senhor. O Prota pensou: será se é essa a razão, para eles sempre criarem um grupo sem um curandeiro? Assim o Prota pensou olhando para eles. Mas eles são meio violentos. O Prota estava pensando: Yojin-Ho, o equipamento dele é bom, então sua falta de habilidade e experiência são anuladas. Todos eles estão indo bem, mas de repente uma formiga vem por trás do Prota, tentando atacar pelas costas. De repente ele se vira rapidamente e dá um chute na formiga, matando na hora. O Prota pensou: isso é um pouco frustrante. O capitão falou: que tal voltar após limparmos a entrada? Pode levar um tempo, então não se esforcem demais e controlem o ritmo. O mago respondia assim. Depois de algum tempo, o capitão falava: peguem todos os cristais mágicos. Vamos dividi-los entre 9 pessoas. Um dos caçadores falou: essa é a minha parte favorita, catar cristais. Outro caçador falou: a minha também. O capitão falou: você nos salvou. Assim falando com nosso protagonista. Como você sabia que os monstros estavam vindo por cima? O Prota pensou com esperado: a habilidade de sentidos consegue detectar fora do raio de visão. Mas o que ele realmente falou foi: tive uma sensação estranha. O capitão respondeu: seus sentidos são afiados. É ótimo que todos conseguiram participar da limpeza. Muito obrigado. Mas seria melhor se você não desse tanta atenção assim a esses pequenos detalhes. Sim. Don Suk. Vem dar uma olhada nisto. O caçador mágico foi logo falando: olhe para os ferimentos da formiga. Não é um ferimento por espada. Não fomos nós que infligimos isso nela. Não mesmo.
Este ferimento também não é um ferimento por magia, parece que foram mordidos, e não foi só um ou dois deles, mas tem vários corpos. O capitão falou então ele já estava assim antes de lutar com a gente? Os monstros estavam num tipo de uma disputa territorial entre si. Isso significa que tem um monstro mais forte que esses caras. Assim pensando no Prota e no jovem caçador, um boss. Ou outra coisa mais forte. O capitão fica com um sorriso macabro no rosto. Isso cheira a dinheiro. Assim fazendo o mago que estava perto dele fica do mesmo jeito. Mas o Prota estava atento neles e percebeu a atitude deles. Foi logo perguntando para o Jinro. Essa espada e o escudo são bem caros, não são? Sim. Meu pai cuidou disso com mais diligência ao ouvir que eu iria na minha primeira raid. Mas por que você pergunta? Não tenho certeza, mas você deveria ficar alerta. O jovem caçador perguntava o que estava acontecendo. O Prota respondia por enquanto nada, mas fique em alerta. O Prota olhava para o capitão e os outros. Todos ali tinham uma aura maligna. O Prota pensou estou com uma sensação ruim. Algumas horas depois, o protagonista estava pensando, o tamanho de uma Dangeus varia bastante, mas não é de acordo com o seu rank. Dependendo das circunstâncias, tem vezes que se leva semanas para se vasculhar seu interior, ou vezes que leva apenas algumas horas até o salão do boss. Essa Dangeus é tipo um labirinto, então não houve muitas batalhas, mas circular pelo local levou um tempo. Meu trabalho era o de regar as bagagens, eu nem preciso me envolver nas batalhas. Ganhar dinheiro sem nem precisar lutar. Eu achei que era um bom acordo. Cuidado com os lagartos. Um aviso inesperado. Não tenho ideia por que o aviso apareceu. Mas uma coisa eu tenho certeza. Eles estão aprontando alguma coisa. Todos da equipe do capitão estão todos sorridentes. Meus pressentimentos para coisas ruins nunca estão erradas. Eles andavam para cima e para baixo dentro da Dangeus procurando a sala do boss. Isso é sério. Já passou bastante tempo e não vimos um monstro sequer inteiro, há apenas corpos e monstros quase mortos já faz um tempo. Deve ter um boss aqui. Se não houvesse um boss o portal não estaria aberto. De repente o capitão fala esperem. Gilvan, ilumine essa área. O mago sem entender nada vai logo criando uma magia de iluminação. O capitão fica surpreso, meu Deus. Todos olhavam para frente, assim avistando vários corpos de formigas, entrelaçados em uma gigantesca teia de aranha. Eles olhavam apavorados querendo saber se teria uma aranha lá no final do corredor. É o salão do boss. O capitão falou se preparem. Assim todos entraram no corredor. Lá um dos caçadores falou olha isso. Os outros ficam de cara com o que viam. Isso é como acertar na loteria. Centenas de cristais de mana. Um deles falou quanto será que tem ali. Outro responde não tenho ideia. Mas tenho certeza que tem muita grana. Outro caçador falava será que estou sonhando. O mago falou, eles valem menos que os núcleos obtidos dos monstros por causa da sua baixa energia, mas nessa quantidade será que conseguem atingir um valor bem maior que os cristais mágicos? Só de vista eles devem atingir algo em torno de 10 milhões de won. Se for tudo isso acho que até mesmo seu irmão mais novo ficaria com inveja. Você não deveria falar tão tranquilamente do irmão dele em uma situação dessas. O capitão olhava para os cristais. Vandon Sou, dá uma olhada nisso. Você nem sempre tem razão. O capitão pensou me ignorando só porque conseguiu um rank maior que o meu. E até mesmo trocou seu país pela América só por causa do dinheiro. Tenho certeza de que ele ainda está sendo tratado como um VIP na América e está me ignorando. Não pense que sou o tipo de irmão que vai se ajoelhar pro seu irmão mais novo. Irei aproveitar esta situação e aumentar a força do meu grupo. Mesmo depois de divisão ficará 1 milhão de won para cada. O jovem caçador fala deixa eu ver o contrato que você assinou antes. Assim falando para o Prota. Eu gosto de checar essas coisas nos mínimos detalhes. Senhores, tem algo que gostaria de perguntar. Líder Vandon Suk, este é o contrato do Jinvoo.
Como pode ver, não há nada a respeito de dividir, somente dos cristais mágicos dos monstros. O que está havendo? O correto não seria dividir os cristais de mana entre 10, e não entre 9. O jovem caçador não percebeu que todos os outros caçadores ficaram com um olhar estranho para eles. Até o capitão está assim. De repente ele fala, mas é claro que iremos dividi-los eventualmente. Estou ciente disso. Mas tem uma coisa que temos que fazer antes disso. Ele estava olhando para cima. Ali tinha uma gigantesca aranha. Ela estava em hibernação. Todos ficaram surpresos com o boss. O jovem caçador falou, o boss da Dungeons. O capitão respondeu, você já deve saber muito bem, mas assim que o chefe for derrotado o portal fechará. Por isso que temos que transportar os cristais de mana antes de derrotar a aranha. Ainda bem que ela parece estar dormindo depois de encher o estômago. E essa parece ser a nossa melhor chance para pegar os cristais. Shilbin, você trouxe os equipamentos? Foi mal, quem imaginaria que haveria cristais de mana numa Dungeons de rank se deixei todo o equipamento de mineração no carro? Idiota, eu não disse a você para se acostumar a trazê-lo com você. Fel, que problemático. Foi mal, foi mal. O capitão falava, perdão, mas vocês dois poderiam guardar o lugar, acho que vamos ter que sair e trazer nosso equipamento. Assim fazendo o jovem caçador se espantar e o prota ficar de olho no que poderia acontecer. Logo respondia como assim, você está dizendo para a gente ficar aqui, sozinhos no salão do boss. O capitão falava, tudo bem, tudo bem. Este boss não é do tipo que ataca primeiro. Não acho que seja do tipo que ataca a menos que você entre no território dela primeiro, e ela parece ter comido bastante, e ela está dormindo agora. Deve ficar tudo bem desde que você não a provoque. Mas, você não disse que era a sua primeira raid? E é a primeira vez do Jinvoo em uma Dungeons de rank C também. Confiem em mim. Está tudo bem. O capitão falava, você acha mesmo que algo aconteceria com a gente? Tenho certeza que está tudo bem, é por isso que nós estamos conversando tão alto. Além do mais, ela está dormindo pesadamente. Vocês ficarão bem. Eu também tenho algo a dizer aos outros, então já vamos indo e aproveitar e fumar um pouco. Então daqui a pouco voltaremos. O prota ficou pensando. O regulamento, os portais de rank C devem ser adentrados com pelo menos 10 pessoas. Tirando You Jin-ho e eu, os membros do grupo são 8 pessoas. Tenho certeza que eles vão fazer alguma coisa. O protagonista lembrava o que o capitão tinha falado. Você sabe como é difícil trazer um curandeiro para um grupo particular. Sempre fizemos desse jeito. Isso significa que eles entraram portais de rank C dessa forma, o suficiente para me dizerem que sempre fizeram assim. O capitão a uma certa distância fala Gilvan, bloqueie a entrada do salão do boss. É claro que não haveria necessidade de preencher 2 vagas sobrando. Foi aí que o prota percebeu eles vão nos matar. O capitão fala agora. Dando sinal para o mago. O mago se vira rapidamente assim fazendo You Jin-ho levar um susto. O que eles vão fazer? De repente um barulho. De explosões. O prota e o jovem caçador olham para a entrada de lá vinha vários barulhos de explosões. Quando eles avistaram era o mago jogando várias magias de fogo contra o teto da caverna. Assim fazendo desmoronar. O jovem caçador falava não façam isso, por favor. A entrada estava sendo preenchida por várias pedras assim tampando a única saída deles. O prota ficou pensando aqueles desgraçados. Se eu encontrar com eles vou matar todos. O jovem caçador pergunta para o prota, o que a gente vai fazer? A entrada está bloqueada. Assim caindo em desespero. Aqueles filhos da puta estão tentando nos matar. Eles estão tentando acabar com a gente por causa de cristais de mana. O prota logo pensou, eu não poderia pará-los. Porque não sabia o que eles iriam fazer. E também porque já tínhamos sido pegos na armadilha que eles criaram. Se tentássemos qualquer coisa, eles já estavam preparados para nos matar no mesmo instante. O jovem caçador fala, eu acho que é melhor sairmos juntos desta enrascada. Logo o prota lembrou que o capitão tinha falado, é ótimo que todos conseguiram participar da limpeza, muito obrigado.
Mas seria melhor se você não desse tanta atenção assim a esses pequenos detalhes. Então, era disso que eles estavam falando. O prota joga todas as mochilas que ele estava carregando no chão. Ele disse que era o Jo Gilvan, o mago de rank C que tem a habilidade de luz. O prota coloca a mão nas pedras que estava bloqueando a saída e pensou. Aquele mago maldito bloqueou muito bem a passagem. Sair daqui não é um grande problema, mas sim aquela coisa que acordou, por causa da explosão. Isso vai ser um problema. A aranha gigante dá um grande grito feroz. O prota olhava a aranha e pensava, um boss de uma Dungeons de rank C. Enquanto isso, na entrada do portal, o capitão e seus comparsas falavam, já memorizamos o caminho, sair vai ser moleza. Nós vamos voltar após um descanso. O mago perguntava, realmente era necessário fazer isso daquele jeito? Nós só poderíamos ter matado eles. O capitão se vira e respondia, seu idiota, se nós lutássemos lá e a aranha acordasse, como faríamos para minerar e transportar os cristais de mana? Mas fazendo isso que mandei você fazer, bloqueando a saída, assim o caçador de rank é mais fraco do mundo, e um caçador de rank D sem qualquer experiência numa raid, é impossível, para eles vencerem o boss da Dungeons rank C, não importa o quanto eles tentem. O único destino deles é a morte. Após aquela aranha comê-los e voltar a dormir, voltaremos e mineraremos os cristais de mana. Caso isso não funcione, nós teremos que voltar e matar o boss e pegar os equipamentos do You Jin-ho. Parece que só a espada e o escudo valeriam milhões de won. Caso nós não matarmos a aranha, só pegaremos os equipamentos dele. O capitão falava, vou pesquisar de qual família o You Jin-ho pertence. Assim cobraremos um valor como recompensa por resgatar o corpo dele para o funeral. O mago fala, com o desmoronamento das pedras, com certeza que a aranha acordou. Isso com certeza deixaria ela enfurecida. O capitão pergunta, Gilvan, você tem convicção de vencer aquele monstro por conta própria? O mago respondia, é impossível só para uma pessoa. Teria que ser pelo menos 10 pessoas para matá-la. E você venceria o boss, capitão? O capitão respondia, eu também não daria conta de matá-la só. Enquanto isso na sala do boss, a aranha desce do teto. Enfurecida por terem acordá-la. Os dois caçadores ficam olhando aquele monstro. O jovem caçador fala, fique atrás de mim. Vou pensar em alguma coisa. O prota pensou vários olhos, uma boca monstruosa, tamanho gigantesco, patas longas, sua força está em outro nível. Logo o prota lembrou o que tinha acontecido no covil duplo. O tanto de mortes e a fraqueza que eles eram naquela época. Mas agora estou muito mais forte. Assim fazendo pensar, que idiotice sem sentido. Hoje ninguém vai se sacrificar para eu sobreviver. O prota vai logo tomando a frente do jovem caçador e falou, Jin-ho, fique aí. Portanto ele puxa sua arma do inventário. Ele falava calmamente. Ela é minha. O jovem caçador fica desesperado com a atitude do prota e fala, o que você está fazendo? O prota fala calmamente, vou matá-la. O jovem caçador fica surpreso com o que o prota tinha falado. Você vai matar essa coisa. Logo ele pensou, ele é maluco. O jovem caçador falava, se você está planejando vencer um boss de rank C sozinho, é impossível a menos que você esteja na elite do rank B ou no topo do rank C. Então como você vai matar um boss de rank C? O jovem caçador falava, só pense em uma forma de escapar ao invés disso. O prota pensou, ele tem razão. Eu ainda sou fraco mesmo após redespertar. Vou lutar com tudo que tenho para ficar mais forte. Mesmo que tenha que morrer para isso. Além do mais, este boss é mais fraco que o último boss que enfrentei. Assim fazendo lembrar da batalha que ele teve contra o Hazaka, o boss da Dungeons instantânea. Ela era incrivelmente forte, comparado com esta aranha. Esta aranha é fraca demais. O prota pensou, isso provavelmente significa que fiquei forte o bastante para não ser intimidado na presença de um boss de rank C. Ele dava um sorriso de satisfação. O boss dá mais um grito monstruoso como um aviso que estava enfurecida. De repente ela faz uma invertida contra os dois caçadores.
Ao mesmo tempo, o Prota faz uma investida contra a aranha. Mas ele pensava, meu nível atual é 18, eu estou lutando contra um boss de rank C, e mesmo força deste monstro é insuficiente para minha. O jovem caçador fala, cuidado, ela está atacando. Mas no segundo depois que ele tinha falado, mas ele fica surpreso com os movimentos do Prota. O Prota pulava e atacava as patas da aranha em alta velocidade. Assim um instante ficando distanciado da aranha e pensou. Será que o meu ataque funcionou? Logo ele olhava para a lâmina. Ela estava coberta de sangue da aranha. Assim fazendo refletir que esta arma era ótima. Quando ele pousou no chão, ele estava de costa para a aranha. No momento seguinte ele sacode a lâmina para sair aquele sangue pegajoso. Ele pensou, um verdadeiro caçador nasceu hoje. Minha vida de caçador começa agora, vou me tornar o caçador mais forte. A aranha já tinha se virado e estava a meio caminho de distância do Prota para atacá-lo. O jovem caçador fica olhando aquilo espantado. Enquanto isso, o Prota se preparava para atacar novamente a aranha. Contrapartida, a aranha abria sua boca, para morder o Prota. O jovem caçador fica petrificado com os movimentos do Prota. Ele se perguntava isso, e um caçador de rank E. Ele via aqueles movimentos alucinados do Prota atacando e desviando dos ataques da aranha. Até parecia raios de luz acertando todas as partes da aranha. De repente surgia a janela de estatísticas do Prota, estava olhando todos os pontos de suas habilidades. Ele estava verificando os seus pontos e se perguntava por que ele estava mais forte. Mas seus pontos estavam normais. Naquele momento ele percebeu que não era sua força e sim a arma que estava fortalecendo. Ao olhar com o olhar da habilidade, ele via os atributos de sua arma. Assim confirmava que era a arma que estava deixando mais forte. Naquele momento ele percebeu que aquela arma era sensacional. Será se o nosso protagonista é mais forte que o boss? Será se ele teria a coragem de se vingar dos outros caçadores? O Prota e o jovem caçador vão sair desta enrascada. Ou Song Jinwoo vai ligar para a enfermeira, para marcar um encontro com ela. Tudo isso e muito mais saberemos nos próximos capítulos.